O sol da tarde filtrava-se pelas janelas da sala do conselho estudantil, iluminando a poeira que dançava no ar. A Lisa Cujo estava sentada em sua mesa, revisando documentos com uma precisão que intimidava qualquer um que entrasse. Do outro lado da sala, Masashika Kuzi bocejava preguiçosamente, debruçado sobre sua própria mesa sem qualquer senso de urgência. Alia lançou um olhar gélido para o parceiro, batendo a caneta contra a madeira da mesa para chamar sua atenção. Kuzi apenas ajustou sua postura minimamente, ignorando a pressão silenciosa que emanava da garota prodígio. Irritada com a falta de comprometimento dele, Alia murmurou algo em russo, acreditando que ele não entenderia uma única palavra. Esse idiota não faz ideia do quanto eu me esforço por nós dois, ela sussurrou na língua de seus ancestrais. Kuzi sentiu um calafrio percorrer sua espinha, pois ele entendia russo perfeitamente graças à sua infância assistindo desenhos estrangeiros. Ele manteve sua expressão neutra, fingindo estar imerso em seus próprios pensamentos vagos. Alia levantou-se e caminhou até a janela, observando o campus movimentado lá embaixo. Precisamos vencer a próxima eleição para mudar este conselho corrupto, ela afirmou em japonês, recuperando sua postura firme. Kuzi finalmente olhou para ela, notando a chama de ambição que brilhava em seus olhos azuis. Você sabe que o atual presidente não vai facilitar as coisas para uma novata, certo? Ele comentou casualmente. Alia cruzou os braços, sua expressão transbordando uma confiança que beirava a arrogância. Eu não sou apenas uma novata, Kuzi, eu sou a melhor estudante dessa instituição, ela rebateu. Kuzi soltou uma risada curta, reconhecendo que era impossível discutir com a lógica dela. De repente, a porta da sala se abriu com um estrondo, revelando a figura imponente do atual conselho. Yuki Suo entrou no recinto com um sorriso que não chegava aos seus olhos, acompanhada por seus subordinados. Parece que temos alguns rebeldes planejando uma pequena insurreição aqui dentro, Yuki disse com uma voz doce e venenosa. Alia endureceu sua postura, recusando-se a recuar diante da presença da rival. Kuzi, percebendo a tensão, levantou-se lentamente, perdendo sua aura de preguiça habitual. Apenas discutindo o futuro da escola, Suo-san, nada que deva preocupar você, ele disse calmamente. Yuki riu, um som cristalino que ecoou pelas paredes frias da sala do conselho. Um perdedor como você ajudando a estrangeira. Que dupla patética vocês formam, ela zombou. Alia sentiu o impacto das palavras, seu rosto perdendo um pouco da cor enquanto ela cerrava os dentes. Novamente, ela recorreu ao russo para processar sua mágoa, falando tão baixo que mal podia ser ouvida. Gostaria que alguém realmente acreditasse em mim aqui, ela murmurou melancolicamente. Kuzi ouviu a frase e sentiu uma onda de determinação que raramente experimentava. Eu acredito, ele respondeu em japonês, olhando diretamente para ela com uma seriedade absoluta. Alia olhou para ele, chocada com a resposta imediata que parecia ter lido sua alma. Ela se perguntou por um momento se ele realmente a entendia, mas descartou a ideia como impossível. Yuki observava a interação com crescente desdém, percebendo a conexão que se formava entre os dois. Aproveite seu tempo de brincadeira enquanto podem, pois o congresso estudantil será o fim de suas ambições, Yuki declarou. O conselho atual deixou a sala, deixando um silêncio pesado e carregado para trás. Alia desabou em sua cadeira, a tensão drenando suas energias físicas. Kuzi aproximou-se dela, sentindo o peso do segredo que carregava sobre sua compreensão da língua russa. Nós vamos conseguir, Alia. Eu vou te ajudar, mesmo que eu tenha que trabalhar de verdade, ele prometeu. Alia olhou para ele. Pela primeira vez naquele dia, um sorriso genuíno e pequeno surgiu em seus lábios. Então trate de começar agora, seu bicho preguiça, ela disse, recuperando seu tom mandão. Kuzi sorriu de volta, pegando uma pilha de documentos e começando a organizá-los. No entanto, antes que o dia terminasse, Alia sussurrou uma última frase em russo que fez o coração de Kuzi disparar. Amo o jeito que você olha para mim quando está sendo sério, ela disse, certa de que o segredo estava seguro. Kuzi quase deixou os papéis caírem, lutando desesperadamente para não revelar que tinha entendido cada sílaba. Ele percebeu que essa aliança seria muito mais perigosa para o seu coração do que ele jamais imaginou. Enquanto isso, nas sombras do corredor, Yuki Suo observava a luz da sala do conselho com o plano já em movimento. Ela segurava um arquivo que continha informações que poderiam destruir a reputação de Alia antes mesmo do debate começar. Se Kuzi não o descobrisse a tempo, a aliança dele seria esmagada antes mesmo de sua primeira vitória. O jogo político da Academia Serai acabara de se tornar uma questão de sobrevivência pessoal.
Alia se aproximou da porta para sair, mas parou ao notar um envelope estranho deslizado por baixo da entrada. Ao abrir o papel, seus olhos se arregalaram ao ler a primeira linha escrita em um russo impecável e ameaçador. O silêncio no auditório era tão denso que Alia podia ouvir a própria respiração acelerada. Ela encarava o papel em suas mãos, onde as palavras em russo pareciam queimar seus olhos. Do outro lado do palco, Sayaka Taniyama mantinha um sorriso vitorioso e gélido. O moderador do debate pigarreou, exigindo uma resposta imediata de Alissa. Alia sentiu o suor frio escorrer por sua nuca enquanto tentava processar a ameaça escrita. Masashika Kuzi, sentado nas sombras dos bastidores, observava cada movimento da parceira. Ele percebeu que Alia estava prestes a entrar em colapso sob a pressão psicológica. Sayaka deu um passo à frente, pronta para desferir o golpe final em seu argumento. A voz de Sayaka ecoou pelos alto-falantes, questionando a competência de Alia para liderar. Alia sentiu suas pernas fraquejarem diante de centenas de estudantes e julgadores. De repente, um som metálico chamou a atenção de Alia vindo do lado esquerdo. Kuzi estava segurando um pequeno quadro branco com uma única frase escrita. A frase dizia: ignore o papel e foque no ego dela. Alia respirou fundo, sentindo a confiança de Kuzi fluir através daquele comando simples. Ela amassou o papel com a mensagem em russo e o jogou discretamente no chão. Com um olhar gélido, ela interrompeu o discurso de Sayaka no meio de uma frase. Você fala muito sobre regras, Taniyama-san, mas esquece o propósito delas, afirmou Alia. Sayaka recuou um passo, pega de surpresa pela súbita mudança de postura da rival. Alia começou a desconstruir cada ponto do argumento financeiro apresentado por Sayaka. Kuzi sorriu para si mesma ao ver que ela finalmente tinha encontrado seu ritmo. Sayaka tentou recuperar o controle, mas sua voz começou a falhar sob a pressão. A plateia começou a sussurrar positivamente enquanto Alia concluía sua defesa. Alia deu um passo em direção a Sayaka, sua presença dominando todo o palco. Você não quer o bem da escola, você quer apenas o poder, sussurrou Alia perto de Sayaka. Sayaka gritou uma acusação desesperada, perdendo completamente a compostura. O silêncio que se seguiu ao grito de Sayaka foi o golpe final em sua campanha. O moderador declarou o fim do debate com uma clara vantagem para a chapa de Alia. Alia desceu as escadas do palco com as mãos ainda tremendo pelo esforço. Ela encontrou Kuzi no corredor vazio atrás das cortinas. Obrigada, Masashika, disse ela, usando seu primeiro nome sem perceber. Kuzi apenas deu de ombros, fingindo que não era grande coisa. Alia murmurou algo em russo sobre como ele era um idiota prestativo. Kuzi entendeu cada palavra, mas manteve sua expressão neutra para não revelar o segredo. A celebração foi interrompida pela aproximação súbita de Yuki Suo. Yuki não parecia feliz com a derrota de sua aliada Sayaka. Isso foi apenas um ensaio para o verdadeiro evento, declarou Yuki com desdém. Kuzi se colocou sutilmente entre Alia e Yuki. Yuki sorriu de uma forma que fez o estômago de Alia revirar. Ela se inclinou e entregou a Kuzi um envelope lacrado com cera preta. Kuzi empalideceu ao reconhecer o brasão da família Suo no selo. Alia tentou ver o que estava escrito, mas Kuzi rapidamente escondeu o envelope no bolso. O que era aquilo? Perguntou ela, sentindo a mudança repentina de atmosfera. Kuzi não respondeu, seus olhos fixos no vazio enquanto Yuki se afastava rindo. O silêncio dele era mais barulhento do que qualquer debate que Alia já tivesse enfrentado. Alia percebeu que a vitória de hoje tinha despertado um monstro muito mais perigoso do que Sayaka. Ao longe, o som de passos pesados ecoou, vindo da direção da sala do conselho estudantil. Alia olhou para Kuzi e viu, pela primeira vez, o medo real estampado em seu rosto. No fundo do envelope, uma pequena nota caiu no chão sem que ninguém percebesse. A nota continha apenas uma data e um nome que poderia destruir a vida de Kuzi para sempre. Antes que Alia pudesse pegá-lo, uma mão enluvada de preto recolheu o papel rapidamente. Alia observou em choque enquanto Yuki Suo guardava o documento crucial com um sorriso enigmático. Kuzi deu um passo à frente, bloqueando o caminho de Yuki com uma calma que escondia sua irritação. Yuki apenas riu baixo, desafiando-os a recuperar o que haviam perdido antes do início da cerimônia. O som dos sinos da escola ecoou, anunciando que restavam apenas 10 minutos para o grande discurso. Alia sentiu suas mãos tremerem, mas respirou fundo para recuperar sua compostura russa. Kuzi colocou a mão no ombro dela, transmitindo uma confiança que palavras não podiam expressar. Eles caminharam em direção ao auditório principal, onde centenas de alunos já aguardavam o encerramento.
O murmúrio da multidão era como um trovão distante que ameaçava abafar a voz de Alia. No palco, Yuki Suo já estava posicionada, exalando a aura de uma verdadeira líder aristocrática. Kuzi sussurrou um plano de última hora no ouvido de Alia, fazendo-a arregalar os olhos. Ela assentiu, percebendo que a honestidade seria sua arma mais poderosa contra a astúcia de Yuki. O mestre de cerimônias anunciou o início do debate final para a futura presidência. Yuki começou seu discurso com uma retórica impecável, prometendo estabilidade e tradição absoluta. Os alunos aplaudiam, hipnotizados pelo carisma natural da herdeira da família Suo. Quando chegou a vez de Alia, o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Ela olhou para a plateia e admitiu que o documento de suas propostas havia sido extraviado. Um murmúrio de dúvida percorreu o auditório e Yuki sorriu vitoriosa nas sombras laterais. Mas então, Alia começou a falar de memória com uma paixão que nenhum papel poderia conter. Ela descreveu uma escola onde cada aluno, independentemente de sua origem, teria voz ativa. Kuzi observava dos bastidores, impressionado com a força que Alia estava demonstrando sozinha. Em um momento de pura emoção, Alia soltou uma frase em russo que ecoou por todo o recinto. Somente Kuzi entendeu que ela estava agradecendo a ele por nunca desistir dela. Yuki percebeu que a atmosfera havia mudado, a lógica pura havia perdido para o coração sincero. Quando Alia terminou, o auditório explodiu em uma salva de palmas estrondosa. Ela desceu do palco com as pernas bambas, sendo amparada imediatamente por Kuzi. Yuki aproximou-se deles e, surpreendentemente, devolveu o documento que havia pegado. Ela admitiu que a performance de Alia foi superior a qualquer plano pré-escrito. O resultado oficial foi anunciado minutos depois. A chapa de Alia e Kuzi havia vencido por ampla margem. Lágrimas de alegria brilharam nos olhos azuis de Alia enquanto ela olhava para seus novos aliados. Ela se virou para Kuzi, querendo dizer algo importante, mas as palavras travaram em sua garganta. Em vez de japonês, ela sussurrou em russo que ele era seu herói idiota. Kuzi fingiu não entender, mantendo sua fachada de indiferença enquanto seu coração disparava. A cerimônia terminou e os alunos começaram a se dispersar, deixando o campus mergulhado na tranquilidade do crepúsculo. Alia e Kuzi caminharam sozinhos pelo corredor vazio, o som de seus passos ecoando em sincronia. Eles pararam na janela onde tudo começou, observando o pátio da escola lá embaixo. Kuzi finalmente confessou que sabia russo desde o primeiro dia, fazendo o tempo parar para Alia. Ela gritou de vergonha, percebendo todas as coisas embaraçosas que tinha dito em segredo. Mas seu grito logo se transformou em um riso leve, selando a cumplicidade entre os dois. Sob o céu estrelado, eles prometeram enfrentar o próximo ano letivo como uma equipe inseparável. Alia sussurrou uma última frase em russo, mas desta vez ela tinha certeza de que ele a entenderia perfeitamente. Juntos, eles caminharam em direção ao futuro, com o conselho estudantil pronto para uma nova era de brilho.